pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo. E lógico, né? Sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem, que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, de informação, de notícias, enfim, de tudo aquilo que eu aprendo, eu aplico na minha vida e vejo os resultados. Lembrando sempre de agradecer aos inscritos antigos, aos novos inscritos, a todos vocês que estão chegando agora, se conectando com a minha energia, se esse conteúdo do canal está agregando de alguma forma, se você gosta da minha energia, não é inscrito ainda, fique à vontade aí para se inscrever, ative aí o sininho das notificações, todas as vezes que eu subir um vídeo novo aqui para a plataforma, o YouTube vai notificar vocês, fique à vontade aí para deixar os comentários, para deixar o like de vocês, para compartilhar com uma amiga, com a mamãe, com a vovó, enfim, né, com as pessoas que vocês amam, lembrando que compartilhar também é um ato de gratidão, tá bom? Bom, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre reclamação e ação. Muitas pessoas confundem, muitas pessoas não se observam, não percebem o quanto reclamam, né? Então vamos começar. Tudo que você coloca foco tende a expandir, tende a crescer, tá, pessoal? Então, o seu foco determina a sua realidade. Por que que eu digo isso? Porque quando eu passei a estar atenta ao que eu focava, eu começava realmente a perceber o que eu criava. Nós criamos a todo tempo, tá? A todo momento. Então você cria coisas positivas, como você cria coisas negativas, porque a frequência está aí para todos, né? De acordo com o seu foco. Então quando você coloca o seu foco, quando você coloca a sua atenção em alguma coisa, aquilo expande, aquilo cresce, tá? Isso para coisas positivas como para coisas negativas. E a reclamação, ela tende a crescer, porque é algo num foco negativo. Então a reclamação, ela influencia sim no nosso dia a dia, fazendo com que aquilo cada vez mais se torne, né, uma bola de neve, aquilo cresce. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Sobre foco. Você é uma mulher que anda aí, né, todos os dias pela cidade, pelas ruas, vem do trabalho, vem da escola, vem do passeio, da academia, e para você é normal, você anda aí sem se conectar, sem se atentar a muitas coisas. Porém, né, você vai fazer um teste de gravidez e descobre que está grávida. Legal, você está ali naquele momento de estado de graça, de estado de alegria. Então, o seu foco está todo voltado para a sua gestação. Você começa a acompanhar esse período seu, né, essa sementinha que vai crescer, a sua barriguinha começa ali a ficar saliente. Ou seja, o seu foco agora é só a atenção voltada para a gravidez, para a gestação. E aí o que acontece? Você começa a ver grávida em tudo quanto é lugar. Aquilo que para você não era visto, né, sempre, agora em todo lugar que você olha, você vê grávida. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? A mulherada resolveu, né, namorar justo no mesmo período que eu, tá todo mundo grávida. Então, na verdade, o que acontece? As grávidas sempre existiram, você não tinha o foco a elas. Tem algo chamado formação reticular. O que é a formação reticular? É uma panorâmica, ou seja, expande um pouco a nossa visão das coisas. Então, aquilo que eu dou foco, o universo ele vai trazer assim, ó, para praticamente esfregar na minha cara. Por quê? Porque é algo que eu tô dando tanto foco que o universo ele vai estar sempre mostrando para mim. Ele vai estar sempre colocando realmente assim, ao visível, na minha frente, nos meus olhos, tá? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Você decide comprar um carro. Legal, você fez as suas contas, viu que tá dentro aí do seu orçamento, é algo aí pro seu, né, futuro. Então você escolhe o modelo do carro, você sabe qual é a marca que você quer, você sabe a cor que você quer. Legal, você colocou a sua atenção, você colocou o foco ali naquele carro. O que acontece? No dia seguinte você sai na rua,
você só se depara com aquele carro. Você vê aquele carro na esquina, você vê aquele carro, né, no semáforo, ali no farol, você atravessa a rua, é esse carro que para você atravessar, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu só me deparo com esse carro. Aumentou a quantidade desses carros agora e até então, né, todo mundo quer o mesmo carro que eu? Não, pessoal, não aumentou, né? A quantidade de carros é a mesma, né? A fábrica, ela fez aquela quantidade de carro que sempre faz. O que aconteceu é que essa formação reticular que nós conhecemos, ela expandiu. Então, é só isso que você vai ver. Foi o foco que você colocou no carro, que é o desejo que você quer, então só aquilo que você vai ver. Isso é um foco positivo, mas se você focar para algo negativo, ou seja, tudo aquilo que você negativamente não gosta, é aquilo que você mais vai ter, porque é onde está o seu foco. Então, um exemplo, se você não gosta de abacaxi, você vai passar o dia inteiro vendo abacaxi na sua frente. Por quê? Porque é o seu foco, ele é um foco negativo, mas é onde você está colocando toda a sua atenção. Colocou a sua atenção, aquilo vai expandir, aquilo vai crescer, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que eu vou falar até como experiência, né? Eu tenho um filho só e eu fui mãe, né, há 21 anos atrás, quando eu engravidei, né, e tive o meu filho. Meu filho hoje tem 21 anos. Então, quando eu estava grávida, eu não sabia ainda, né, qual seria o sexo do meu filho. Eu não sabia se era um menino ou se era uma menina. Mas acho que toda mãe de primeira viagem, ela fica esperando ali uma menina. Então eu coloquei na minha mente aquele foco de que seria uma menina. E eu já tinha até escolhido o nome, né? Eu não cheguei nem a escolher o nome para menino, mas para menina eu já vi uma menininha, né? Eu já tinha aquele nome, então eu escolhi o nome Nicole. Pessoal, aonde eu ia, que fosse, por exemplo, num pré-natal, eu me deparava com uma mãe ou com uma criança chamada Nicole. Eu ia na rua, eu estava em algum lugar, eu me apresentava para alguém, a pessoa se apresentava, qual é o nome? Nicole. Chegou num ponto, pessoal, que até os animais de estimação. Eu lembro que aonde eu morava, tinha um quarteirão ali que as pessoas iam passear com seus, né, os seus bichinhos de pelo ali, com seus filhos de pelo, e aí tinha um cachorro muito lindo, e ele era branco assim, todo peludo, a coisa mais linda, e eu estava com um barrigão assim, parei perto, comecei a conversar com a moça e perguntei, é uma fêmea, que linda sua cachorra, como chama? Nicole. Ou seja, o meu foco era tão grande, né, de uma menina com o nome de Nicole, que aonde eu olhava, do animal até a mulher chamava ali Nicole. Então isso é interessante, porque quando você começa a colocar foco, você realmente, né, se depara com aquilo. O verso não tem senso de humor. Ele não sabe o que é realidade ou o que é imaginação. Ele não entende o português, tá? Ele não entende a palavra não. Então, lembrando que o universo é como uma lâmpada, né? Como se fosse uma lâmpada mágica. Ele só vai dizer sim a tudo aquilo que você quer, a tudo aquilo que você acredita ser real, tá bom? Ele não fala outra coisa. Então, quando você fala assim, eu não quero ser mandado embora do meu trabalho, eu não quero ser mandado embora, eu não quero ser mandado embora, ele não entende a palavra não. Exclui o não, ser mandado embora. O que você vai fazer? Você vai ser desligada da empresa. Quando você fala, eu não quero ser assaltada, eu não posso ser assaltada, eu morro de medo de ser assaltada, tira o não, ser assaltada. Então, a sua vibração, o seu foco é tanto naquele medo de assalto que você vai se conectar com a energia do assaltante. É como um cão que está farejando o medo. Ele fareja, o assaltante, ele vai farejar ali o seu medo. E se você estiver no meio de 30 pessoas, ele vai direto só em você, que é a sua vibração. Você se conectou com ele, mesmo sem querer, mas era a sua vibração e a sua vibração foi capaz de se conectar com o assaltante, tá? Então lembre-se disso, porque o foco realmente é algo que cria na nossa vida e pode criar tanto positivamente quanto negativamente. Então vem a reclamação. Quando eu reclamo de tudo e não tenho uma ação, presta atenção, a minha reclamação é um foco, eu estou dando a minha atenção para aquilo, só que aquilo não tem uma ação. Então uma reclamação sem ação é inútil, pessoal. E olha, você pode até achar que se você reclamar, você vai mudar as coisas. Como eu já ouvi pessoas dizendo, mas se eu não reclamo, as coisas não mudam. Se eu não reclamo, as coisas não acontecem. Será mesmo que se você continuar só reclamando, sem ter de fato uma prática de ação, você consegue mudar as coisas?
Vou dar um exemplo para você. Às vezes você está trabalhando ali num departamento onde tem uma colega de trabalho e a sua colega de trabalho te importuna o dia inteiro, né? Aquela mocinha ali que está sempre pondo a mão, você não gosta que falem te pegando, ela está sempre pondo a mão, ela está sempre chamando a sua atenção para ver algo que ela está fazendo, ela está sempre comentando algo, ou seja, ela tira a sua paz, a sua concentração, aquilo te incomoda, mas qual seria a ação correta? Você chegar nela e falar: Mariazinha, por favor, você está me incomodando, você está tirando o meu foco, a minha concentração, nós estamos no ambiente de trabalho, vamos deixar para a gente conversar, né, depois do horário de expediente. É difícil. O que você faz? Você engole aquilo com muita raiva e aí você, em vez de comentar com a Mariazinha, você vai se voltar para o seu colega do lado. Então você vai comentar na hora do seu intervalo, né, na hora da refeição ou na hora da saída, você vai pegar um outro colega e vai fazer a reclamação. Ou seja, não deixa de ser uma fofoca, né? Mas você vai fazer uma reclamação daquela moça que está te incomodando, daquela colega de trabalho que está te incomodando, porque você não teve coragem de falar para ela, mas você vai falar para o colega, né? Você vai falar para aquele colega como se fosse um desabafo, como se reclamar resolvesse. Tem pessoas que acham que reclamar, colocar para fora, extravasar resolve. É uma falsa sensação. Te dá um alívio na hora, mas a ação não foi colocada ali. Então aquilo vai voltar a se repetir. Um outro exemplo também, pessoal, e é muito comum, é a mulherada. As mulheres reclamando dos seus maridos. Então vou dar um exemplo, uma mulher que reclama porque o marido tem o hábito de deixar a toalha após o banho, a toalha molhada em cima da cama. Isso é frequente. E ela toda hora, né, ela se depara com aquilo. Qual seria a ação? Em vez de dar reclamação, a ação seria ela chamar ele e falar para ele: olha, meu amor, né, minha bênção, essa abençoada dessa toalha aqui incomoda, ela deixa a cama úmida, eu já pedi para você, observa, né? Ela tinha que estar falando com ele, não era ir lá e tirar a toalha, muito pelo contrário, porque ficar tirando a toalha, ninguém é escravo de ninguém, tá? E se você disser pra mim: Maria Gil, eu já fiz isso várias vezes, tem anos de casado e é sempre o mesmo defeito, aí você perceba que tudo aquilo que você permite persiste na sua vida, tá? Então se você tá há anos passando pelo mesmo problema, aquilo tá sempre te incomodando, é o foco, tá vendo? Na hora que você coloca o foco, aquilo vai crescer, mas não tem uma ação. Qual foi a ação que você teve para o resultado melhorar? Então é isso que a gente precisa estar atento, tá, pessoal? Por quê? Porque eu vejo essa mulherada, o que elas fazem? Em vez de conversar com o abençoado do marido, elas vão lá para casa da mãe, choramingar para a mãe, né, para as irmãs, ou então tá no círculo das amigas, e aí começa aquele monólogo. Começa aquela conversa de reclamação, né, tá colocando desapontamento. Acabou o monólogo? Parece um jogo, pessoal, presta atenção. Começa as amigas ou as irmãs, a mãe, falar: isso não é nada, você precisa ver o que o meu faz. Vira uma competição de, né, quem tem a maior reclamação. E aí a sensação é que parece realmente um jogo, né? Que agora é o momento de você também reclamar, de você extravasar. Então, viu como a reclamação contagia? Elas acabam, cada uma contando as suas frustrações, as suas reclamações. Tá? Então, assim, existem relações que elas só se sustentam, que a base delas é por causa das reclamações. Elas reclamam, mas não tem uma ação, tá? Então, assim, isso é muito ruim, vocês precisam observar, tá? Porque é até um desenvolvimento mesmo, pessoal. Eu preciso perceber o quanto que eu reclamo mais do que eu ajo. Né? Porque se eu só estou na base da reclamação, mas eu não tenho uma atitude, eu não tenho um movimento, não adianta. E não adianta você dizer pra mim que você reclamando vai mudar as coisas, porque não muda. Dá uma sensação de falso alívio. Naquele momento pode até trazer uma paz para você, mas você vai se incomodar de novo com o mesmo, né, problema, com a mesma situação, porque ela vai voltar a se repetir, tá? Então é uma forma de você se policiar, perceber o quanto você anda reclamando mais do que fazendo, porque tem pessoas que, ó, abriu a janela, aquele sol assim abençoado, e ela já começa a reclamar, porque a reclamação vicia. Ela começa a reclamar: caramba, eu precisava ir na feira com esse solzão, eu não posso sair porque minha pressão vai cair. Em outra situação, se ela abrir e estiver chovendo, ela também vai reclamar, porque já é hábito a reclamação. Puxa, olha que chuva, eu precisava ir ao banco, mas tá uma chuva torrencial, porque nem o guarda-chuva vai segurar essa chuva toda. Ela já entrou ali naquela vibe da reclamação,
tá, pessoal? Então ela vai estar sempre tendo um motivo para reclamar. Tem pessoas que sabem colecionar problemas, mas elas não sabem colecionar soluções. Elas não têm uma solução prática para resolver as coisas. Então observe em que grau você está, né? Porque todos nós já reclamamos em algum momento da vida, né? Nós já nos deparamos reclamando da família, do parceiro, do trabalho, de alguma amizade. Porém, quando você começa a se policiar, quando você começa a perceber os seus pensamentos, como eu sempre falo, né, nós nos tornamos o que somos através dos pensamentos. Então, quando você começa a se policiar, você começa a mudar essa energia. Você começa a falar, tá, existe uma reclamação aqui, mas o que eu posso fazer no sentido da ação, do agir? Como eu posso transformar isso aqui para que fique melhor para nós, né? Então, perceba isso. Outra base também muito legal é você observar os seus últimos 5 dias, seus 3 dias atrás. Então perceba o quanto você reclamou, o quanto veio uma vitimização, o quanto veio um julgamento, né? Perceba aqui dentro da sua cabeça quando você está em reunião com você mesmo, o quanto você se julga, se culpa, né? O quanto você está sempre ali colocando uma reclamação, uma vitimização, um coitadismo, sem colocar uma ação, sem colocar uma prática, né, que funcione, que mude todas as coisas. Uma outra dica bacana também, pessoal, é observar as redes sociais. Sim, as redes sociais, elas estão muito conectadas no nosso dia a dia, então também é uma régua ali que dá para medir, para saber em que posição que você está, tá? Porque não vou dizer para você que tem sempre, né, um grupo de pessoas que só reclamam, assim como também não tem um grupo só de pessoas que agem. É tudo misturado. Mas quando você se pega se policiando, se disciplinando, tendo autocontrole, fica fácil corrigir, tá? Porque, como eu disse, a reclamação, ela é um vício, ela contagia. E as pessoas, elas acabam contaminando umas às outras. Então, observe nas suas redes sociais, por exemplo, o quanto que você reclama, o quanto que você se vitimiza, o quanto você acha que ali é um mural, né, para você extravasar a raiva que você tá do chefe, o problema porque o ônibus chegou atrasado, ou a sua sogra que te incomoda. Perceba o quanto, por exemplo, de posts que você coloca de indireta, porque tem pessoas que elas não têm coragem de tomar uma ação, de chamar a pessoa ali para conversar, ela fica jogando indiretinha, né, achando que o outro tem que pegar ali. Às vezes o outro até percebe que é para ele, mas como ele tá no nível de se melhorar, ele vai, né, fingir que não viu, e tudo bem, entendeu? Ele não vai revidar, que é que nem eu falo, carta para louco não se responde, tá, pessoal? Então observe o quanto que você anda, por exemplo, entrando em grupos nas suas redes sociais para reclamar ou para validar a reclamação do outro, tá? Então é muito legal você se medir através das redes sociais, o que você está postando, né, para perceber se o quanto também você está colocando posts ali que compartilhem, que agreguem, que motivem, que instruam, né? É importante você ver esse equilíbrio. Porque, por exemplo, se você colocou só dois posts ou 2 comentários ali de motivação, de instrução, de melhoria na vida do outro, e você fez ali uma semana todinha de queixas, de lamúria, de reclamação, então perceba o grupo que você está. Perceba a necessidade de você mudar, começando a colocar ações na sua vida, tá, pessoal? Isso é muito legal, isso é muito funcional. Quando eu comecei a perceber isso, realmente, assim, a minha vida começou a ser mais abundante, a minha vida passou a ser mais próspera, porque, assim, reclamar, você só vai criar mais daquilo, porque é o que eu falo, vai estar um foco, aonde está seu foco, aquilo expande, cresce. Então, quanto mais você reclama, né, você só vai ficar exausta, você vai ficar cansada. Se você chegou para trabalhar já vendo uma situação que te incomoda e passou a reclamar daquilo ali, você só vai ter aquele pepino o dia inteiro, você só vai ter aquele tipo de problema o dia inteiro até te desgastar. Então, a reclamação, ela tira a sua energia, ela drena completamente, né, a sua autoconfiança, ela drena realmente a possibilidade de você, né, olhar alguma coisa boa. Lembrando que, é o que eu falei, tudo que você planta, você colhe. Nós colhemos escolhas. Nós temos todos os dias a oportunidade de escolher. Nós escolhemos o que vamos comer, nós escolhemos as nossas roupas, né, o que vamos vestir, nós escolhemos o que vamos comprar. Então, são escolhas. Então, escolha também ação.
Escolha atitudes positivas, escolha sempre vibrar no positivo, evite reclamações, evite julgamentos, evite, sabe, ficar se vitimizando, se culpando, porque isso drena a sua energia. E vamos combinar, né, pessoal? Pessoa chata é aquela que mais reclama. Por mais que você tente criar uma empatia, fica difícil quando você percebe que isso já é uma prática habitual na vida dela e que ela não tem um interesse de mudar. Então, por mais que você tente ajudá-la, você acaba não conseguindo. Então, é onde você vai realmente se afastando. É natural. Até mesmo eu que lido com pessoas e com energias no dia a dia, quando eu percebo que aquela pessoa está no modo automático, mas é habitual, é cômodo, é gostoso para ela ficar só se lamuriando, só reclamando, eu vou evitando. Porque às vezes a gente tem medo de mandar uma mensagem ou encontrar uma pessoa dessa na rua e perguntar como ela tá, porque logo vai vir uma enxurrada de reclamações, né? Só ela tem problemas, só ela tem dores, só ela tem doenças, só, ó céus, ó terra, ela é realmente assim, o alecrim dourado e é também a síndrome do umbigo centralismo, né? Porque ela acha que tudo torna-se em torno do umbigo dela, onde só ela realmente é a coitada, onde só ela é a sofredora. Então, presta atenção nas reclamações. Então, veja o que você pode fazer quanto à atitude. Veja o que vocês podem fazer para mudanças, para mudar, para melhorar. Então, tá tendo um problema com o colega de serviço? Chama o colega. Em vez de fazer fofoca deste colega para os outros e contaminar um departamento todo, chama a pessoa, resolve com ela, com educação, mostra a ela o quanto você está incomodada. Tem um problema com o marido? Não vai levar para as amigas, não vai levar para a mãe, para as irmãs, conversa com ele, mostra, mas nem que você tenha que fazer isso todo dia, uma hora vai entrar na cabeça dele, e até a relação de vocês, o amor que vocês têm, a convivência, vai fazer com que ele perceba as atitudes, né, o que ele vem fazendo que te incomoda, e eu tenho certeza que tudo muda. Agora evite reclamar, pessoal, e observe as redes sociais, tá bom? Fica a dica para vocês, um beijo de luz, namastê e muita gratidão. Every single day